que a decisão judicial superveniente, proferida pelos órgãos competentes do Poder Judiciário, julgou improcedentes as imputações que fundamentaram a cassação do mandato do então vice-prefeito Cristiano Gesto e da prefeita Rita Santo, ocorridos no dia 15 de outubro de 2011. Que é meu amigo particular, eu digo que esse momento tão esperado por ti, acredito também pela ex-prefeita Rita, é um momento de alegria e felicidade, principalmente aos teus convidados que estão aqui hoje, pelo esse reconhecimento justo. Se a legislação assim me permitisse, de ter feito uma sessão de restauração do mandato. Mas este prefeito Rita Santo, nem que eu queira, nem que os deuses queiram, ficou no passado. E o passado a gente não consegue fazer voltar atrás. Que bom, né, que se a gente conseguisse voltar atrás e pudesse rever os erros que nós próprios cometemos, que a gente pudesse restaurar, mas isso é impossível. A única coisa que era possível de fazer nesse dia era que a Câmara Municipal de Gravataí, por sua ampla maioria, reconhecesse, ao menos, já que o seu mandato não será devolvido, os mandatos de vocês, mas que as famílias de vocês, para que os amigos de vocês possam saber e ficar registrado que o afastamento de vocês não foi por nenhum desvio de recurso público. Ficar registrado que nós, ao menos, resgatamos esse caráter de honradez, de honestidade, de tudo aquilo que se exige de alguém que está à frente do serviço público, seja prefeito, seja vereador. Isso não faltou. O partido veio aquela cassação política e hoje comprova realmente, Cristiano, que foi uma cassação política. Isso me deixa com a alma lavada hoje, discussão dos diretores. Se fosse, talvez, por meu partido que estou hoje, se fosse por algumas pessoas, você diz, tu não vai na sessão, né? Não fala. Mas eu, Ayrton Léo Vasconcelos, tenho o dever de vir aqui e dizer para vocês. A senhora, uma pessoa honrada, sempre foi, jamais vou tirar isso da senhora, porque é pessoa honesta, digna, que faz política de verdade. Para nós, foi um golpe. Tudo aquilo que fere a democracia e não se sustenta em fatos juridicamente comprováveis é um golpe. É o impeachment golpe. Nós nos referimos assim. Nós sabemos o quanto era importante caminhar para isso e articulamos então. O presidente Dila, fizemos um ensaio dava sinais, o presidente Dila se elege com o meu voto, com a anuência da executiva do PT de Gravataí para que eu votasse nesta possibilidade do vereador Dila ser o presidente, para que a gente pudesse, para além de tudo que está sendo feito nesta casa, pudéssemos fazer esse reconhecimento hoje. É um reconhecimento moral necessário, mais do que necessário. E sim, o presidente disse várias vezes, né? Nós não refazemos o passado, mas nós podemos estabelecer um novo futuro, né, prefeita Rita? Hoje mesmo, todo mundo sabe que meu pai sofreu um acidente em março de 2012 e que a partir de então ele está sobre uma cama, mal consegue se movimentar, mas mesmo assim falei com ele sobre o que está acontecendo aqui nesta casa hoje. E ele disse assim para mim: vai lá e deixa
o meu agradecimento e um beijo para a Rita e para o Cristiano. E eu não podia te deixar de estar aqui, até porque vocês sabem o sentimento que eu tenho por vocês, vocês sabem que eu vivi e vivo até hoje, tudo aquilo que aconteceu naquele momento, naquela data. Tenho certeza que é uma reparação histórica que nós estamos fazendo aqui hoje, vai ficar registrado nas nossas memórias e vai ficar registrado também nos anais desta casa, porque eu tenho certeza absoluta que vocês não eram merecedores daquilo que aconteceu. Tenho certeza absoluta que foi muito por conta do contexto político daquele momento. Já o posicionamento do Ministério Público, que já adiantava a posição que ora nós estamos aqui ratificando, e naquele momento ainda o processo de impeachment não tinha sido realizado. Quer dizer, eu acho que ali houve uma falha concreta que prejudicou diretamente a Rita, o Cristiano, a democracia naquele momento, porque a manifestação clara do Ministério, que agora o presidente deu como uma decisão judicial, dando mais força a esse processo. Naquele momento, já o Ministério Público alegava e dizia que não existia no processo nenhuma acusação suficiente para ter esse processo de impedimento. Hoje, a gente está aqui conversando, vereador Gilmar, e tratando, e eu acho que a Vitalina foi muito bem. A gente não pode refazer o passado, não tem como refazer o passado, mas a gente tem que olhar para frente. Quando a gente olha para frente, a gente tem que dizer: não terá mais golpe. Nem aqui, nem lugar nenhum. Tem muitas coisas a se falar, muitas coisas a se dizer. Já faz quase 15 anos, né? Daí meu filho mais velho, o Henrique, o João e a Maria. Quando a gente fala de honra, quem tem filho sabe disso. Primeiro, a gente quer honrar os filhos. Durante todo esse período, é que eu me senti envergonhado em muitos momentos, mas chegava em algum lugar e a gente pensava: poxa, lá vem alguém largar aquela piadinha, né? Lá vem alguém dizer alguma coisinha, lá alguém vem dizer que a gente fez coisa errada, lá vai dizer que eu sempre tinha isso assim, em cima da gente. Então a família é o que mais sofre. A gente perguntava se eu estava nervoso. Uma vez a gente foi viajar para Brasília, eu detesto viajar de avião. E a gente foi daqui até lá, grudada na minha mão, lá, me segurando, eu suando, né? Ela perguntou: tá nervoso? Eu tô nervoso. Mas assim, dizer para vocês que essa honra, né, limpar a imagem nossa, porque sem dúvida nenhuma eu acho que é isso que está em jogo aqui, que foi assinado por todos os vereadores, coloca para que isso, para que a família da gente, né, para que os netos, né, os bisnetos e a história da cidade saibam que a gente não fez nada de errado. Que a gente foi injustiçado. Muito. E hoje a gente pode dizer que de cabeça erguida e bem tranquilos, de que foi restabelecido não só a minha honra, não só a honra da Rita, mas foi restabelecido 68 mil votos, 553, que deram aquela vitória para nós, aquele processo eleitoral. Isso está sendo restabelecido hoje de forma concreta. E dizer para todo mundo que a gente está feliz. Parece tão simbólico, tão pequeno, e hoje uma pessoa pergunta assim: tá, mas o que vai acontecer? Vai limpar minha honra. Ah, e a pessoa diz: puxa, limpar a honra é tudo. Para onde nós olhamos primeiro?
mas a importância deste ato, nós nem conseguimos fazer toda a leitura hoje, porque a história não se consegue ler de imediato. Tá? A gente não conseguia imaginar que 15 anos depois, eu lembro que passamos a noite numa praça para que o Tarcísio, que na época era deputado federal, junto com outras autoridades, como o Miguel, o próprio Raul, nós ficamos uma noite lá, quando a sessão ocorria aqui. Quando que nós imaginaríamos aquele momento que hoje teríamos a grandeza desse ato, que poderia tudo estar desfeito, vereador Dilamar, pela justiça, mas ficar por isso mesmo. Ficar por isso mesmo. Não ficou. Não ficou porque hoje tem um outro olhar, uma outra postura dessa Câmara de Vereadores perante as relações no poder, as relações de institucionalidade. E que, graças à sua grandeza e a mais 14 que assinaram, os 13 vereadores que assinaram, e demais vereadores que eu não lembro agora de todos, mas tenho aqui registrado e vou guardar para sempre na minha trajetória, na minha memória. Eu não sei se eu consigo, vereador Dilamar, externar que todo o simbolismo e a grandeza que tem este ato e que fosse transmitido às vereadoras, aos vereadores que não estão aqui, de que, e aí vou concluir, que isto vai repaginar essa história, né? Vai vacinar, eu acho um pouco, né? A Câmara de Vereadores vai blindar a Câmara de Vereadores para posturas autoritárias, porque a defesa do Estado democrático e de direito é também blindar essas posturas autoritárias e prepotentes que possibilitam retrocesso. Nós somos uma república federativa, democrática, estabelecida pela Constituição de 88 e eu costumo dizer, a pior das democracias é melhor que a ditadura. Muito obrigada por estarem aqui e até uma próxima oportunidade. Momento significativo para a história democrática de Gravataí. E primeiramente reconhecer que a proposição do vereador Dilamar, acolhida por mais 13 vereadores e vereadoras, recoloca a cidade de Gravataí num patamar de valorização da democracia. É um processo de reconhecer que a democracia é o melhor instrumento para coordenar a vida dos cidadãos e das cidadãs. Todo aquele processo de 2011 foi juridicamente desfeito, caiu como um castelo de cartas, o que significa que não havia justa causa para uma cassação. Portanto, este reconhecimento por parte da Câmara de Vereadores, mesmo que não mude a situação real dos mandatos, mas é sem dúvida uma leitura diferente e necessária para um momento em que a democracia é tão atacada. Já foi historicamente atacada em períodos com torturas, prisões e mortes, com contestação de resultados eleitorais. É preciso que na política se aprenda, se aceite a conviver com as diferenças. E viva a democracia!
Cara, é significativo assim para nós, né? Principalmente para Rita e para mim. A gente fala do processo democrático, né? Mas a gente sofreu muito com isso durante esses 15 anos, né? E então para nós é um momento de emoção, assim, de estar aqui, poder rever vários amigos, companheiros, queridos que a gente sempre teve, que sofreram conosco naquele momento também, né? Não é um sofrimento só nosso, né? E é isso, eu acho que é importante ressaltar, eu acho que limpa a nossa honra, né? Mais do que justo e merecido.